Eu me chamo José Adalberto Semer. Eu sou descendente bucovino por parte da minha avó, que era da família Lang. E eu estou me apresentando com o meu nome, Cirineu Wolff, filho de Rodolfo Wolff e Francisca Seidel Wolff. Me chamo Valdete Rutes Semer. Eu sou descendente de bucovina pelo lado da mamãe. Meu nome é Lucas, eu tenho 13 anos e pertenço à família Chafachek. Elia Chafachek, e essa é minha tia Teresa Chafachek. O dia que os bucovinos chegaram em Rio Negro foi no dia 7 de julho de 1887. Quando eles saíram de lá, eles saíram para vir para a América. Algumas pessoas já sabiam que vinham para Rio Negro, porque eles receberam uma comunicação daqui por uma pessoa que veio anteriormente para o Brasil. Eles receberam por carta dizendo que aqui era uma localidade boa para trabalhar com a lavoura. Foram chamados de bucovinos porque eles eram provenientes da Bucovina, uma região que fica hoje no norte da Romênia, a parte da Bucovina, e outra parte da Bucovina fica no sul da Ucrânia. Mas originalmente esses bucovinos não eram bucovinos, eles vieram primordialmente da Alemanha, da região da Baviera, por isso seus sobrenomes são todos de origem alemã. Eles falavam o dialeto bávaro, da Alemanha, e de onde eles primordialmente transferiram-se para a Boêmia, que fica vizinha da Alemanha, na região chamada Böhmerwald, que significa Florestas da Boêmia, e de lá, das Florestas da Boêmia, quando o Império Austro-Húngaro precisou deles, eles foram imigrados para a Bucovina. Este mapa é um mapa da Bucovina. Vocês podem ver o contorno. A parte sul, de onde vieram os nossos antepassados, pertence hoje à República da Romênia. E é para lá que a gente sempre tem voltado os nossos interesses, porque é o local de onde vieram os nossos antepassados. Então, aqui nós temos Guru Mora, ou Guru Morului, como eles diziam hoje, e aqui próximo estão as duas vilas de onde vieram. Mas vieram também imigrantes de outras vilas. A primeira leva, principalmente, vieram de Poiana-Micolui e de Bore. Eram apenas 7 famílias. Pegaram o navio no porto de Bremen, foram de trem da Bucovina até Bremen, no norte da Alemanha, 3 dias e 3 noites viajando de trem, vagões de terceira classe. Lá eles pegaram também, compraram passagem de navio também de terceira classe, nos porões praticamente, e viajaram até o Rio de Janeiro, no Rio das Flores, onde eles foram recebidos para a devida inspeção de saúde, aquelas coisas todas que era praxe fazer na época. Como eles não tinham passaporte, eles foram ao embaixador do Império da Áustria e disseram: nós estamos aqui, nós viemos, e agora nós não vamos voltar, nós não temos dinheiro para pagar a passagem nem nada. O que o senhor pode fazer por nós? Nós não podemos fazer nada, porque vocês são clandestinos aqui no país. Não é? Mas eu, de qualquer forma, eu vou ajudar vocês, vou falar com o governo brasileiro para ele conseguir o transporte de vocês até o porto de Paranaguá. A minha avó veio neném da Bucovina, com as outras irmãs já maiores. E quando ela veio, eles sofreram muito para viajar, porque de Curitiba até Rio Negro, eles vieram a pé. Eles tinham as carroças que eles trouxeram junto para os pertences, mas a caminhada foi difícil. A vovó chegou sem cabelo nenhum na cabeça, de tanto balançar a cabeça no colo, né? Primeiro no navio, depois no colo. Agora a gente vai conversar um pouco no nosso dialeto bucovino. Ula escuta? Eu escuto. Fal... Eu escuto. E bem good.
Und voll Arbeit. Isso vai lá o arbet. Ouve? Não vai lá o arbet. Ah, ja, haben voll Arbeit. E lá em Pito, não o arbet. E vai lá o arbet. Ja. Aí diz a Gina Dog, né? Ja, das ist ja doch schon. Schneit die Sonne, né? Nicht cold. Ja. Ist ja doch kein. Maar wird nicht mehr regnen. Maar niet. Schon wieder vergangen. Ja. Vergangen schon. Quando criança, a gente falava o dialeto bucovino. Não se fala mais porque foi perdido na época, porque a gente já morava mais próximo da cidade e, como no caso, eu sou nascido em 1937 e em 42 o Brasil entrou em guerra, eu era criança ainda, né? Então, o resultado, a língua alemã foi proibida terminantemente neste país. Eu acho excelente, não deve ser perdida de forma nenhuma. Para passar o tempo, eles iam cantando, tocando seus instrumentos lá na hora da refeição, na hora do descontraimento. Tal, acabavam tocando as suas flautas, o seu acordeon e tal. E era um povo muito alegre sempre. Então, aquela música romântica, aquela música bucólica, vamos dizer assim, de floresta, música assim de campo e tal, era uma marca que até hoje a gente vê na maior parte das famílias dessa região. Quando tinha um casamento bucovino, já ia nas quinta-feiras, a gente dormia na casa da noiva para a vovó, junto com as irmãs dela, fazerem os quitutes. E eram comidas que até hoje nós participamos, temos em casa. Quando a gente recebe nossas visitas, é essas comidas que a gente faz. E eles já telefonam adiantado, você vai ter o alushke, porque o alushke é a comida principal do bucovino. Depois, outras comidas, né? A gente faz muito a sopa do chucrute com defumados. Isso uma vez por semana tem que ter. Né? E na parte dos doces, o strudel é o prato principal doce nosso, que era usado nos casamentos. Esse strudel, principalmente de requeijão, de banana, né, que a gente chama banana strudel, de maçã é o Rapperstrudel, de requeijão é Kissestrudel. Eu posso dar receita para quem quiser, mas se não ver fazer, não vai aprender nunca, porque ele tem uns jeitinhos especiais que só os bucovinos sabem fazer. E isso nós temos até hoje. A hora que a gente tira um strudel do forno, é a primeira coisa cortado quente e junto com a cerveja preta, né? E tanto as crianças como os adultos. Dodin é um bolo de aipim, mamalai é feito com fubá e mamalica é polenta. Nesta foto, vocês podem ver, as mulheres usavam saias longas até o tornozelo, né? E as mulheres solteiras, essas três moças aqui são solteiras, elas, portanto, não usam lenço na cabeça. Mas as mulheres casadas, deixa eu ver se tem uma foto para mostrar, as mulheres casadas usavam véus na cabeça e com aquele rabicho atrás e tal, fechando atrás e aqui embaixo no queixo. As mulheres solteiras normalmente usavam os lenços nos ombros e a cabeça descoberta. Outra coisa que nos homens era imprescindível era o chapéu de abas bem largas, né? E as calças também de boca bem larga, boca de sino, como a gente diz, né? Arrastando pelo chão. Né? Normalmente eles usavam botinas, né? Não eram sapatos como nós temos hoje, mas eram mais botinas ou botas, se fosse o caso. Né? A igreja construída aqui em Rio Negro foi pelos bucovinos. Anteriormente existia uma capela pequena, uma coisa assim.
Mas a igreja mesmo em si, essa que nós temos hoje no centro de Rio Negro, foi construída pelos bucovinos. E também construíram outras igrejas, né? A igreja do bairro Bom Jesus, onde é a maior comunidade bucovina, é uma igreja muito bonita. O construtor dela foi um bucovino. Os bucovinos deixavam a suas casa sem ninguém, né? Eles vinham para as igrejas nos domingos, nas missas e tudo, abandonavam tudo. Eles tinham certeza que Cristo olhava por eles, né? Porque eles iam rezar, então eles tinham aquela fé. Tinha um princípio muito importante. Em todas as comunidades onde eles participavam, onde eles moravam, duas coisas eram primordiais: igreja e escola. Tinha que levantar ali pelas 4 horas, até buscar os cavalos, tratar eles um pouco, e até que a gente se arrumar para chegar lá na missa das 8. Levava 2 horas, até quando era muito escuro de manhã, até que levava um pouco mais, que não podia furar, porque não enxergava bem, né? A primeira coisa era a religião. Todos os dias santos, eles não trabalhavam nos dias santos. Até hoje, muitos dias santos que não são mais vistos pela igreja, mas muitos ainda guardam esses dias, porque eles preservavam muito essa parte religiosa. E o que nós sabemos aqui da nossa região, que muitos padres que se formaram, né, freis, sempre franciscanos, então, que se formaram através aqui das famílias bucovinas. Eu não me lembro de nenhum de outra família a não ser das famílias bucovinas, porque eles eram mesmo religiosos. Os bucovinos, eles costumavam casar entre o rapaz com a moça, tinham que ser bucovinos, não casavam com outras pessoas de outras etnias, né? Eles procuravam sempre casar entre bucovinos. Tanto é que tem muito, hoje ainda tem casais aí que casaram primo com prima, e depois os filhos deles casaram com os outros primos e assim por diante, né? Então eles levavam muito a sério essa parte. Hoje, afinal, já não acontece muito isso, né? Mas muitas famílias, os mais antigos, ainda procuram que seus filhos procurem casar com da mesma etnia. Isso eles falam. Tem umas historinhas. Tem uma historinha. O meu avô, por exemplo, ele era muito rígido. E a minha mãe, isso contado pelo meu pai e minha mãe, né? A minha mãe, então, o namorado tinha que ir lá, sentado ao lado dela, perto deles, né? Mas daí, quando ele ia embora, ele saía junto com a minha mãe, então iam até na varanda, e ali eles ainda ficavam conversando um pouco. E às vezes já escurecia, né, e eles ainda estavam ali conversando. Ele querendo, certo, largar um beijinho, qualquer coisa. E o meu avô, né, como ele era muito rígido, ele já procurava ficar meio por perto. E um dia, né, uma tarde assim, já estava escuro, então meu avô saiu na varanda e tinha um sapo, né? Sapo ali em cima tinha subido para a varanda. Daí ele pegou e deu um chute no sapo e disse: "Você também perdeu a hora, seu lazarento". Tá? O meu pai, quando escutou aquilo ali, já começou a sair e foi andando, foi embora, né? E entre nós dois, o que eu posso dizer é o seguinte, que quando nós éramos noivos, fazia alguns dias para nós casarmos, então, naquela semana, eu acho, uma semana antes, uma coisa assim. Um domingo antes. Um domingo antes, parece. Foi que você veio lá em casa, né? Nós até passávamos a tarde ali jogando víspora, coisa parecida, né? E aí, quando nós fomos sair, eu fui levar ela em casa, ela enganchou. E daí nós ia saindo assim pela varanda ali, sair da nossa casa ela pela varanda, né? Que já era do tempo do meu pai. Né? Então, saindo pela varanda, a minha mãe falou atrás de nós lá: "Vocês não casaram ainda para sair enganchado".
Então era rígido isso, era cobrado, né? Então a gente tinha que ter bastante respeito um com o outro, né? E tanto é que nós ficamos noivos, nós namoramos 5 anos e 1 ano de noivado. A gente não era conhecer logo o casal, coisa assim. Então, e agora já faz o quê? 45 anos que somos casados. Assim, é um povo que sempre pôs à frente de qualquer trabalho a religião. A primeira festa que nós fizemos, em 1991, então nós fizemos um desfile em cima de caminhões, carroças, trator com carreta e tudo mais, né? Então, foi no dia 7 de julho de 1991, então nós fizemos esse desfile. E indo de Rio Negro, Paraná, para Mafra, Santa Catarina, né? Até bem o alto lá de Mafra, lá onde tem as colônias bucovinas também, e voltamos até aqui. E o que tinha nesse dia? Uma chopada. Então, era dado chopp de graça para o pessoal. E nesse dia, então, foi feito a primeira apresentação de um coral bucovino. Esse coral, então, era por pessoas de mais idade, em geral, assim, pessoas já eram vovós e tudo mais, né? Então, esse coral, durante vários anos, eles participaram dessas festas bucovinas. Naquele ano, de 91, começamos com os grupos de danças folclóricas. E isso até hoje, então, nós conservamos. E no segundo ano da Bucovina Fest, nós chamávamos na época assim, Semana Bucovina. Então nós começamos a eleger a rainha bucovina. Então na primeira, de 1992, nós tivemos 12 candidatas à rainha bucovina. Então eram feitos 2 bailes, um baile na comunidade aqui do bairro Bom Jesus, de Rio Negro, num sábado. E no outro sábado era feito lá na Vila Nova, no Alto de Mafra, né, em Santa Catarina. Então era feito um baile em cada cidade. E as candidatas eram tanto os mafrenses como os rionegrenses, né? Então nós elegíamos elas através de um júri. A gente formava um júri, que daí eles faziam o desfile deles e tal. Então era assim, pela simpatia, pelo traje. Desde lá, nós não paramos com essa parte da rainha bucovina. Esse ano nós temos 5 candidatos. É muito legal, é muito interessante, vale a pena participar, vale a pena você pegar e ir atrás, para você estudar um pouco mais da sua história, porque às vezes você vai atrás, às vezes você cria interesse, sabe? Você vai buscando seus antepassados e vê, nossa, que a tua história é incrível. Nós teremos um jantar dançante, com uma banda que vem de Blumenau, uma banda muito boa. E nesse baile, então, os nossos grupos folclóricos vão fazer apresentações. Todo baile que a gente vai são as mesmas pessoas. Então você vê assim, né, aqueles que dançam um pouquinho mais puxados, que dançam mais acavalhados, digamos assim. E aí você vai vendo todos os gostos, né? Mas não há preconceito quanto a isso, sabe? O pessoal dança do jeito que sabe, do jeito que quiser. Tem gente que não sai do meio, né? Porque não consegue rodear o salão, tá? Mas é feito, digamos assim, tudo na base do respeito pelas pessoas que estão lá e sem preconceito nenhum. A gente pode dizer que toca de tudo, né? Só que tem uma predileção maior à polca, à valsa, né? Músicas que remetem à cultura alemã. Claro que tem também a música gaúcha, porque tem o pessoal que gosta, né? Tem que ter, sabe? Só não é tocado nada que seja direcionado aos jovens, né? Eles dançam, os jovens vão também, mas eles dançam esse tipo de
de dança, né? Não é nada assim de dançar solta, é dançar junto mesmo, dança de salão. Dança a criança, jovem, o velho, todo mundo assim. Então é um baile animado. E daí lá nas tantas da dança, eles gritam. Até com as crianças a gente coloca eles no colo e já cantarola uma valsa para dançar, né? Eles acostumam a fazer isso. Não deve ser perdido de forma nenhuma. Deve ser cultivada essa cultura aí, porque é fora de série. Tanto é os folclores, o folclórico que são apresentados hoje, e mesmo esse dialeto não deve se perder de jeito nenhum, porque é uma preservação de uma cultura que já se foi há muito tempo, né?